Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gustavo. Vou iniciar com vocês aqui uma nova série do nosso canal, tratando sobre assuntos da matemática para vestibulares e concursos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Então, primeiramente gostaria de apresentar para vocês aqui o que são os conjuntos numéricos. E a resposta simples é que eles são agrupamentos de números que compartilham características comuns. Eles são fundamentais no estudo da matemática em diversos tipos de contextos. Então, quando a gente for ver lá na frente formas de resolver equações, respostas, a gente pode apresentar determinada resposta existe no conjunto dos naturais, dos inteiros. E eles foram criados visando resolver problemas de acordo com cada aplicação de cada tipo de número. E agora, quais são esses tipos de números que a gente fala? Vou estar apresentando cada um deles aqui para vocês. O primeiro conjunto a ser apresentado aqui para vocês é o conjunto dos números naturais. A definição é que eles são os números inteiros e não negativos. E ele é denotado pela letra N. Então são os números que a gente usa para contar, como se a gente estivesse contando nos nossos dedos, só que vai até o infinito. Então começa 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. São usados para contagem e ordenação. São os números que decorrem da necessidade mais básica do ser humano de quantificar alguma coisa. Seja o número de telhas, o número de animais que existem em um terreno e o número de qualquer outro objeto que a gente possa quantificar nesses termos. Existem em alguns casos a discussão se o zero é um número natural e a gente pode dizer que depende do contexto. O normal é a gente apresentar o zero aqui, tem uma notação que se usa quando não se coloca o zero, eu vou mostrar para vocês aqui no final do vídeo. Mas o zero, de certa forma, ele sempre vai fazer parte, a não ser que tenha essa notação para dizer que o zero não está incluso. Os números inteiros, eles são denotados pela letra Z, até o pessoal brinca que fala que são os inteiros. E a definição é que eles são os números inteiros positivos, negativos e o zero. Ou seja, não vai nenhum tipo de fração, mas ele pode ter menos 1, menos 2, menos 3. Ele é apresentado aqui com essa notação que vocês estão vendo. Ele inclui todos os números naturais e os opostos dele. Então, oposto de 2, menos 2. Oposto de 3, menos 3. Então ele vai do menos infinito até o mais infinito. E eles são usados para representar quantidades de ganhos e perdas, ou para você representar algo que seja abaixo de um referencial. Então quando a gente fala que uma temperatura está menos 20 graus, é porque existe uma referência e aquele valor está 20 graus abaixo de uma referência. Números naturais com os números inteiros é representado por essa figura aqui. Então a gente pode ver o quê? Que os números naturais eles estão contidos no conjunto dos números inteiros. Todos os naturais são inteiros, mas nem todos os inteiros são números naturais, como é o caso dos números negativos. Para vocês agora sobre os números racionais. E eles são um conjunto de números escritos com uma fração de dois números inteiros e obrigatoriamente o denominador diferente de zero, ou seja, o número que divide o número na parte de baixo da fração, ele nunca pode ser zero, porque a divisão por zero ela é uma indeterminação matemática. Ele contém os conjuntos anteriores, ou seja, todos os números que são inteiros e naturais, eles são números racionais. Então eles são expressos pela letra Q,
Essa letra Q representa um quociente. E aqui a gente tem um exemplo, A sobre B, e tanto A quanto B precisam ser números inteiros, e o B precisa ser diferente de zero. Então aqui a gente tem 1/2, menos 3/4, 5, menos 5 sobre 2, menos 3 sobre 7 e assim por diante. A importância é que são números que representam medidas e proporções. Então aqui a gente pode falar, eu tenho meia xícara de chá, eu tenho meia colher de açúcar, eu tenho 3/4 de um copo com água. Lembrando sempre que pode ser positivo ou negativo. Os números racionais, eles podem incluir também as dízimas periódicas. Então aqueles números 0,222 com 3 pontinhos, 0,33333 com 3 pontinhos e assim por diante. Eles também estão inclusos nos números racionais. Isso porque a gente pode transformar os números que são dízimas periódicas em frações. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como é que a gente faz isso. Então vamos imaginar um número dízima periódica, 0,333 e continua. E como que ele se converte em fração? A gente pode chamar essa parte da dízima de x. Então a gente imagina 10x seria o que? Esse valor multiplicado por 10. Então a gente calcula 10x menos x. Porque aqui o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a parte que tem a dízima. Estou pegando esse 3,333 aqui e tirando a parte que tem essa continuidade. E a gente vai perceber o quê? Que 9x igual a 3. Então a gente passa o 9 dividindo. A gente tem aqui que x igual a 1/3. Então a gente acabou de converter aqui essa dízima periódica em uma fração. Poderia fazer o mesmo aqui com uma fração que tivesse dois números, por exemplo, 0,2727 e assim por diante. Só que daí eu ia multiplicar esse x por 100 ao invés de multiplicar por 10. Então basicamente qualquer sequência de números que se repetem aqui depois da vírgula, a gente pode estar fazendo esse procedimento e converter em uma fração. Falando mais uma vez sobre a relação entre os conjuntos, então nós temos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Até porque todo número inteiro também pode ser expresso na forma de uma fração. Por exemplo, 2 sobre 2 é 1, 4 sobre 2 é 2, e assim por diante. Falando agora para vocês sobre o conjunto dos números irracionais. Eles são um conjunto de números que não podem ser escritos na forma de dois números inteiros. São expressos pela letra I. E a gente tem alguns exemplos aqui. Um exemplo é o número π, que é o perímetro de uma circunferência dividido pelo diâmetro. E o outro exemplo aqui é a raiz de 2. Por que a raiz de 2? Na verdade, qualquer número que não tenha uma raiz exata, ele é considerado um número irracional. Os números que têm raiz exata, a gente conhece o resultado. Por exemplo, raiz de 25, a gente sabe que é 5. Raiz de 49, a gente sabe que é 7. Mas e a raiz de 2? Ela é um número que é aproximadamente 1,4, mas aí tem um monte de casas depois da vírgula e são casas que não se repetem. E o π é a mesma coisa, o π é 3,14, mas depois desse 14 tem um monte de números aqui depois da vírgula. E a gente pode querer aumentar a precisão o máximo possível aqui, a gente vai chegar em um número cada vez maior, mas é um número que não é exato.
e também não é uma dízima. E por isso a gente não consegue expressar ele em uma forma de fração. A relação entre os conjuntos fica: a gente tem esse primeiro grupo, né, que tem os números naturais contido no conjunto dos números inteiros, contido nos racionais. E a gente tem o conjunto dos irracionais, que é um conjunto à parte. Então eu quero que você perceba aqui que o conjunto dos números irracionais ele não está contido em nenhum dos conjuntos que a gente viu até agora. O próximo conjunto é o conjunto dos números reais, e eles representam o conjunto de todos os números racionais e irracionais. Então agora sim o conjunto dos irracionais vai estar contido nesse conjunto aqui. A importância é que eles representam todos os números na reta numérica usados em praticamente todos os ramos da matemática e das ciências, com exceção de um último conjunto que a gente vai falar, que são os números complexos. Então, aqui, mais uma vez aprimorando o nosso quadro, a gente fica com esse desenho aqui. Basicamente os números reais abrangendo todos os outros conjuntos. Então um número real ele pode ser inteiro, ele pode ser uma dízima, pode ser um número fracionário, pode ser positivo, negativo. Nós temos agora o nosso último conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Esse daqui eu não vou me aprofundar muito nesse momento. Tem algumas aulas que são específicas só sobre números complexos, que eu pretendo estar trazendo aqui mais adiante para vocês. A definição é que eles são um conjunto de números expressos na forma de A mais BI, em que A e B são números reais e I é uma unidade imaginária. Aí você pode me perguntar, mas o que é uma unidade imaginária? Para que serve? Eu vou explicar. Os números complexos são expressos pela letra C. A gente tem um exemplo: 2 mais 3i, menos 1 mais 4i. Eles são números utilizados na engenharia, na física e na matemática avançada, permitindo resolver equações que não têm solução no conjunto dos reais. Vamos dar um exemplo. A unidade imaginária I nos permite calcular a raiz quadrada de números negativos, e ela é definida como a raiz quadrada de menos 1. Então a gente tem um exemplo aqui. Uma equação como x ao quadrado mais 4 igual a 0, se a gente fosse calcular, o que seria normal? A gente passar o mais 4 para o outro lado, ele ia ficar menos 4. E aí você tem x igual a raiz quadrada de menos 4. Essa é uma equação que não tem solução real, mas ela vai ter uma solução no conjunto dos números complexos. Todo número complexo ele tem então uma parte real e uma parte imaginária. A gente tem esse exemplo de A mais BI, em que tanto o A quanto o B são números reais, e A a gente chama a parte real e B a parte imaginária. E a gente pode dizer então que um número que a parte imaginária seja zero, ele é um número real. E um número em que a parte real seja zero, mas tem a parte imaginária, a gente chama que é um número imaginário puro. Como é o exemplo aqui da solução de x ao quadrado mais 4 igual a zero. A versão final do nosso quadro então fica com o conjunto dos números complexos abrangendo todos os outros conjuntos, porque ele abrange todos os números reais e mais outros números que não são reais, que são os chamados imaginários puros.
Para terminar, a gente vai falar aqui sobre os subconjuntos numéricos. Os subconjuntos nada mais são do que a representação de um conjunto com uma legenda na frente que representa uma restrição para aquele conjunto. E que restrições são essas? E vamos mostrar alguns exemplos aqui. O asterístico, ele tem a função de excluir o zero. Então, por exemplo, se eu colocar um n com asterístico, quer dizer o quê? O conjunto dos naturais sem o zero. Então ele começa do 1 e vai até o infinito, só que não tem o zero antes. Se não tivesse esse asterisco, aí seria com o zero, e daí iria do 0, 1, 2, 3 até o infinito. Você tem o sinal de mais, que indica que são só números positivos, então o z com mais na frente são os números inteiros positivos. Você tem o sinal de menos, que indica que inclui apenas os números negativos. Então o z com sinal de menos quer dizer números inteiros negativos. Então é o menos 1, menos 2, menos 3 e vai até o menos infinito. Eu poderia ter reais negativos. Ia ser os números reais com menos na frente. Reais sem o zero. Ia ser reais com um asterisco na frente. E assim por diante. Tá chegando aqui ao final o nosso vídeo. Agradeço muito pela atenção de vocês. Se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou estar buscando aqui responder as dúvidas de vocês. Se esse conteúdo foi útil para vocês, peço que você deixe seu like e se inscreva no canal, que vou estar gravando muitas outras videoaulas ainda pela frente. Sempre com esse propósito de estar ajudando vocês aí a estudar para concursos e vestibulares. Se vocês quiserem ter aulas particulares comigo, vou estar deixando um link aqui na descrição que vocês podem estar entrando em contato. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo.